Olá, meus queridos alunos, e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Este canal tem o intuito de ensinar história para todas as pessoas de maneira grátis e bem abrangente. Neste primeiro vídeo, iniciaremos a introdução à história. A palavra história vem do grego história, e naquele tempo tinha um sentido mais abrangente, significava observar, narrar, documentar, e tinha um sentido verbal, historien, que significava o ato de registrar acontecimentos do passado. Falando em Grécia Antiga, temos Heródoto, que é considerado o pai da história. Ele foi o primeiro a narrar acontecimentos da Grécia Antiga, como a Guerra de Troia, acontecimentos pseudo-verdadeiros, por conta de ser muito exagerados. Mas, de qualquer forma, ele merece o nosso respeito como o primeiro que foi atrás de acontecimentos históricos, buscou fontes e registrou, de forma que utilizamos os seus escritos até hoje como fonte de estudos, principalmente dos ocorridos na Grécia Antiga. Com o tempo, os romanos adotaram essa palavra, história, como uma matéria propriamente dita, como utilizamos hoje, que é o estudo do passado. História, basicamente, é isso. E não somente estudo do passado geral, mas o estudo do passado humano. A história, como matéria, sempre vai estudar o passado humano, seus feitos, seus erros e seus acertos. A história tem o caráter de estudar o passado das sociedades, das culturas, da economia, da política, tudo que foi construído pela humanidade. E como essas coisas foram mudando ao longo do tempo. Quais foram os fatos que mudaram uma sociedade, que mudaram a cultura, que mudaram também a política. A história tenta entender esses acontecimentos de forma contínua, de maneira que seja possível entender o nosso agora, entender e moldar o nosso futuro. Segundo Jacques Le Goff, um dos maiores historiadores da humanidade, ele dizia que a história servia para entender o passado, compreender o presente e moldar o futuro. Não podemos esquecer que a história ela é feita com evidências e um método científico. Tudo que um historiador sério, universitário, faz tem um caráter real, buscando a verdade. Não é ficção. Portanto, a história, mesmo sendo abordada de uma forma narrativa para que vocês compreendam de forma melhor, ela sempre vai ter um caráter científico. O que eu estou falando sobre história vale para qualquer área acadêmica. Quando eu digo algo que aconteceu no passado, é o mais próximo do que ocorreu. A importância de um historiador seria a neutralidade. Claro que isso não é possível, as narrativas tendem a pegar um lado. O mais correto do ofício de um historiador seria se aproximar dos fatos e não de vertentes. Como o tempo histórico, que seria o que passou, ser extremamente complexo de explicar, a história serve como uma forma de interligar os acontecimentos, mostrando uma cadeia de ocorridos para que nós consigamos entender o hoje. Para que a história tenha um valor mais aprofundado, seria interessante para o historiador pegar várias visões de um mundo, de um ocorrido, e aí sim, de maneira analítica, que seria por meio de análises, e interpretativa, criar um novo conceito. Então, resumindo tudo o que eu falei, a história é o estudo do passado humano. Sem a humanidade, não existe história. E o historiador existe justamente para tentar entender todos esses ocorridos e tentar compreender o que vivemos hoje. Como os estudos de história são baseados em acontecimentos da humanidade, suas experiências, ações, intuições e decisões estão diretamente ligadas a ela. Por isso, é necessário sempre lembrar que há seres humanos vivendo em sociedade. São pessoas como nós que estiveram vivendo há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, Homo sapiens sapiens, vivendo em sociedade desde aquele período. Você, que é ser humano, poderia estar vivendo tranquilamente naquele período anterior.
Não é outro animal, não é uma ficção, é um fato. Seres humanos que nem você existiram naquele período, isso que é impressionante. E a gente estuda essas pessoas, são seres humanos. E aí que tá o que mais me deixa incrível e maravilhado com a história. São pessoas reais que viveram, não são ficção. Não é ficção, são seres humanos. Você é um ser humano, você chora, você tem medo, você sente angústia. E essas pessoas também sentiam isso. Tinham suas crenças. E é esse lado humano que você precisa lembrar quando estudar a história, os povos antigos, a Idade Média, as pessoas que lutaram as guerras. São estes seres humanos que formam a história. Eles viveram isso e o historiador está aqui para tentar entender suas motivações. Porque as motivações mudam, mas os sentimentos são os mesmos. O medo, a felicidade, a angústia, todas essas coisas são as mesmas no ser humano. A sua sensação é a mesma da dele lá no passado. O que muda são as motivações que fizeram ele entrar nesse sentimento. Então a história como disciplina, ela tem algumas características em relação ao lado humano dela. A história geralmente ela é formada por ações individuais e ações coletivas. Ações individuais são escolhas de reis, imperadores, pessoas que na época tiveram que tomar decisões que interferiram diretamente na vida das pessoas que moravam naquela época. E coletivas são quando um grupo de pessoas com quase poder nulo tomaram decisões em grupo que derrubaram impérios, fizeram revoltas que mudaram também os rumos da história. Este é um primeiro tópico que a gente leva em consideração quando estuda história. O contexto social e cultural também é levado muito em consideração. Onde essa pessoa vivia, ela morava nos burgos, ela morava no campo, quais eram os costumes dessas pessoas, quais eram as crenças. Então esse contexto social e cultural ele tem diretamente conexão com o estudo de história, principalmente as religiões que moldaram muito o destino e o progresso de toda a humanidade, desde o período pré-histórico. Muitas vezes as motivações e as intenções são o que muda a história e forma um novo processo de conhecimento. Altruísmo, egoísmo, são dois exemplos muito simples e que ocorreram muitas vezes na história. Temos também as consequências e impactos do passado. Quando um rei, vamos dar o exemplo aqui de um rei, tomando uma decisão no presente que ele está. Muitas vezes, ela vem de um passado duradouro, de vários acontecimentos. Por exemplo, a Lei Áurea. Já havia muitas revoltas anteriores à assinatura da Lei Áurea. Pressões inglesas, pressões de pessoas do próprio Brasil, um movimento negro crescente, várias coisas que por trás e por uma história recorrente fizeram com que esse passado influenciasse diretamente o presente e o futuro. Então, esta influência contínua da história também é um fator muito importante na escritura e no papel humano que tem das influências da nossa vida. Um fator não humano, mas muito importante, poucas vezes lembrado, são os fatores geográficos e ambientais. Sociedades que viviam no deserto tinham um estilo de vida muito diferente das pessoas que viviam em matas tropicais e equatoriais. Pessoas que moravam no norte da Escandinávia têm um estilo de vida completamente diferente dos nativos na Polinésia. Então, mesmo tendo essas diferenças ambientais e culturais, o ser humano ainda tem um sentimento e valores em comum. Esses fatores ambientais, geográficos, influenciam muito na cultura de um povo. Sem dúvidas, a cultura muda. Se você for na Polinésia, terá hábitos alimentares, hábitos de dança, de música, de cultura, de linguagem, típicos daquela região. Não é igual. Com isso em mãos, lembrando que a história é formada por seres humanos, pessoas como você, eu adaptei uma oração muito popular em aulas de anatomia. Ela foi feita por um tcheco e escreveu com o intuito de respeitar o ser humano que ali era estudado. Um ser humano que já faleceu e era objeto de estudo de estudantes de medicina. Essa oração é muito bonita e eu resolvi adaptar ela para os estudos de história. O original vocês podem pesquisar, se chama Oração do Cadáver Desconhecido, e eu adaptei porque ela reflete muito do que a gente vai estudar ainda, que é o ser humano como objeto de estudo. Ao escrever com sua caneta sobre o homem do passado, lembra-te que este ser humano nasceu do amor de duas almas,
cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado, e sentiu saudade dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz, e agora, seus feitos e ações são estudados por historiadores e antropólogos, com o propósito de aprender e tirar conclusões de seus feitos e decisões. O destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade, e com aqueles que vivem, servir como instrumento de sabedoria, aprendendo com suas realizações e erros. As fontes históricas podem ser materiais ou imateriais, e também podem ser primárias ou secundárias. Para começar nossos entendimentos, vamos começar pelas fontes imateriais. O que são fontes imateriais? Pode ser uma tradição oral, como uma fábula, um conto, uma história transmitida de geração em geração, uma memória coletiva ou histórica, uma pessoa que viveu junto com a sociedade, de certa forma influenciou essas pessoas e se transformou em um herói ao longo do tempo. Isso acontece muito quando essa pessoa morre de forma heróica e morre muito novo. Também acontece. As religiões e crenças filosóficas também têm esse caráter imaterial. Eu só preciso que vocês entendam que religião, filosofia, no sentido de crenças, a partir do momento que você registra esses fatos, se torna uma fonte material. Então é aquilo que é intangível, se é uma fonte material. Uma Bíblia, um Alcorão, uma Torá, são fontes materiais, mesmo transmitindo crenças imateriais. E aí, falando em crenças materiais, são fontes que você consegue tocar nelas. Então, podem ser artefatos arqueológicos, podem ser documentos oficiais, cartas cartográficas, podem ser também selos, podem ser pinturas. É uma fonte com imagem, mas também é uma fonte material. Um monumento, uma obra de arte, restos humanos, qualquer coisa que você consiga tocar é uma fonte material. E agora temos o conceito mais importante para vocês entenderem, que é uma fonte primária e uma fonte secundária. Fonte primária é aquela que esteve convivendo com o objeto de estudo. Vamos usar um exemplo da China antiga. Para compreender a China antiga, seria necessário você ter um artefato chinês. Por exemplo, uma peça de cerâmica chinesa. Tendo ela em mãos, você consegue, por meio dela, estudar todo o contexto que ela foi feita, como ela foi feita, sendo uma fonte primária. Ela esteve junto com os seres que conviveu nessa mesma época. Com isso na cabeça, o historiador vai escrever sobre esse conteúdo. A partir da interpretação do historiador, essa interpretação a qual outros historiadores aprendem é uma fonte secundária. Então, a fonte secundária é a interpretação de uma fonte primária. E, às vezes, a fonte secundária é objeto de estudo de um outro historiador. Então, acaba que é um efeito dominó. Um historiador estuda a fonte secundária de outro historiador. Um exemplo excelente seria a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, em grande parte, foi escrita em grego e também aramaico. Então, ela não foi traduzida diretamente do grego ou do aramaico e diretamente para o português. A fonte primária, encontrada ali na região do Mar Morto, foi recolhida por historiadores da época e traduzida, normalmente foi traduzida para o grego antigo. Do grego antigo, muita influência teve para o latim, e do latim foi traduzida para outras línguas, o inglês, e talvez, muitas vezes, não foi traduzida do inglês para o português. Geralmente foi traduzido do latim para o alemão, ou do latim para línguas germânicas, e daí sim foi traduzido para a língua portuguesa. Então essa sucessão de traduções te deixou muito distante da fonte original, que seria o aramaico e o grego antigo. E essa distância entre a fonte original, a fonte primária e a fonte secundária fica longe. A fonte já está lá para a quinquenária. Então você tem que sempre lembrar, a fonte primária seria o papiro original. A partir do momento que a pessoa traduz, de certa forma, ela usa uma interpretação para reescrever em outra língua. Agora vamos entender como é feita a datação. A datação é algo um pouco complexo para entender,
Então, assim, presta atenção. Se tiver dúvida, assiste novamente, assista novamente, quantas vezes for necessário até você entender. Eu sintetizei de uma forma que fica mais simples possível, mais simples do que isso. Vai faltar informação, e se faltar informação na prova, vai te pegar. E geralmente isso aqui cai em prova, principalmente como é feita a datação por carbono 14, que é o que mais cai em prova. Então presta atenção, vamos tentar compreender de uma forma que fique simples para você. Com o desenvolvimento da ciência, os cientistas conseguiram datar muitos artefatos históricos e até mesmo pedaços humanos. Por quê? Por meio de radiação, esses objetos soltam naturalmente. Então o cientista conseguiu pegar um padrão de radiação que é diminuído ao longo do tempo, e com essa diminuição natural, ele consegue saber exatamente quando aconteceu esse ocorrido por meio dessa radiação que é liberada. Então nós temos vários tipos de datação, mas primeiro a gente precisa entender o que é datação absoluta e o que é datação relativa. Datação absoluta seria a datação que é possível usar um número para mostrar quando aconteceu. Ela é certa, aconteceu e não tem discussão. Aconteceu naquele período e acabou. Não tem muitas dúvidas. É um fato científico e é possível tirar conclusões com números. E a datação relativa, ela é feita mais quando acontece fatos em milhões e bilhões de anos. Geralmente é utilizada muito em efeitos geológicos. Em história a gente usa a datação absoluta porque não temos problema em relação a isso. Então vamos para a datação por radiação do carbono 14. Vamos começar então. Eu treinei muito para dar essa aula porque eu não tinha muito conhecimento, então vamos lá. No universo, existem subpartículas que viajam a velocidade extremamente alta. Essas partículas entram em contato com a atmosfera terrestre e colidem com outras partículas nessa atmosfera. Essa colisão faz com que exista um espalhamento de subpartículas de maneira aleatória. Então imagina que bateu em um trem lá no céu e esse negócio bateu em outros átomos e, por consequência, soltou nêutron. O nêutron entra em contato com o nitrogênio 15, que fica muito concentrado na atmosfera terrestre. O nêutron que entra em contato com esse nitrogênio, ele se transforma em nitrogênio 15. O nitrogênio 15 fica muito instável, ele não aguenta esse nêutron a mais. Então o que ele faz? Ao liberar um próton, ele se transforma em carbono 14. Este carbono, ele fica na atmosfera e é absorvido pelas plantas, assim como o carbono normal. A planta, ao fazer a fotossíntese, ela absorve o carbono, e essa absorção de carbono, por consequência, absorve o carbono radioativo 14. E quando ela absorve o carbono 14, ela tem uma concentração neutra ao longo de toda a sua vida. Essa concentração de carbono 14 não muda. E essa concentração estável ao longo de toda a sua vida é importantíssima para que o historiador e o cientista consigam datar. Por quê? Como fica concentrado, o herbívoro vai comer essa planta. O herbívoro vai ficar com essa concentração retilínea ao longo de toda a sua vida. E, por consequência, o carnívoro e onívoro que consumir tanto a planta quanto o animal vai ter carbono 14 de maneira estável ao longo de sua vida. E quando ele morrer, a concentração vai cessar. Por quê? Não está recebendo mais, ele perde ao longo de sua vida, é claro, mas recebe também na mesma quantidade. Então, a partir do momento que a árvore morre, o animal morre, como nós, o carbono começa a decair. E quando começa a decair, nós começamos a contar. O carbono 14, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. O que significa isso? A cada 5.730 anos, ele perde metade ou 50% de sua massa. Por meio de testes científicos, é possível saber a concentração de carbono 14 dentro de um animal ou de uma árvore. Sabendo a concentração, é possível saber quantos por cento desse carbono 14 já foi consumido. Então, se aconteceu algo há 5.730 anos, é evidente que esse átomo de carbono 14 esteja com 50% de radiação que tinha quando a planta morreu. E se for lá para 10 mil anos, ele vai ter 25%. Porque assim, a meia-vida não é 50 e 0. É 50%, depois fica 50% de 50%, então 25%. E assim por diante. Contudo,
Esse estudo, como vocês perceberam, ele tende a ficar mais impreciso ao longo de anos. Quanto mais próximo do zero, vai ser mais difícil determinar quando aconteceu. Então, o carbono 14 ele só vai datar com uma certa precisão entre 50 mil a 60 mil anos. Passou disso, já fica muito impossível e muito impreciso datar esses acontecimentos. Eu espero muito que vocês tenham entendido sobre o carbono 14. Se tiver dúvidas, reassiste o vídeo. Basicamente, a planta absorve da atmosfera esse carbono 14. A partir do momento que o ser morre, esse carbono 14 começa a decair. Esse decaimento de radiação, que ele vai perdendo, ele fica muito instável, ele não consegue ficar daquele jeito. Vai fazendo com que ele perca a radiação. Então, o trabalho do cientista é só saber a porcentagem de radiação que ele tem. Sabendo a porcentagem de radiação, se a cada 5.730 anos ele perde 50%, é só saber a porcentagem de radiação que esse carbono tem. Sabendo a porcentagem dele, já é possível saber a idade dele. Então é isso sobre o carbono 14. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar responder. Temos também a datação por dendrocronologia, que é o crescimento das árvores que criam anéis dentro do seu tronco. E com esses anéis é possível saber a idade dela. Como que isso acontece? A árvore não cresce de maneira contínua. Geralmente ela cresce em períodos onde há mais chuva e umidade. Então, no período de inverno de seca, ela fica parada. E esse período de seca de inverno faz com que ela ela seque e cresça e fique estável. Então, esse contato contínuo com fontes exógenas, como vento, calor, faz com que ela crie cicatrizes dentro do seu tronco. E quando cresce, essa camada fica mais interna. E essas camadas internas vão criando anéis que ao longo de sua vida, se você cortar a árvore, você vai ver vários anéisinhos dentro desse tronco. E a partir desses anéis é possível você datar a idade de uma árvore. Isso é mais um estudo que é muito complexo no sentido de ter fontes históricas que têm esses anéis nessas árvores, porque geralmente em reservas arqueológicas, em sítios arqueológicos, é muito difícil encontrar algo tão preservado como a madeira. Temos a datação por luminescência. Temos dois tipos, termoluminescência, e temos também a luminescência opticamente estimulada. Muitas vezes ela é usada para datar coisas que aconteceu com cerâmica. Como que acontece? A cerâmica ela absorve calor, ela absorve energia solar. E essa energia ela fica acumulada nessa cerâmica. E ela solta ao longo de todo o tempo uma energia adquirida ao longo desse processo todo. Então, é possível, com um aparato muito complexo, você datar o que aconteceu, quando foi feita ou quando ela foi finalizada por meio dessa absorção de raios solares e de calor. Mas, geralmente, ela é só usada para cerâmica e coisas que absorvem energia e que solta de maneira bem devagar ao longo do tempo. Temos, por último, a datação baseada em contexto. Essa daí é muito interessante desde que você já tenha algo datado. Então, você tendo um jornal com data também, uma moeda com data também, uma carta romana, você consegue identificar um tratado da Espanha antiga, você consegue ter noção de quando foi feito, até mesmo pela escrita, como era escrita. Uma escrita cuneiforme você consegue entender que é dos sumérios, que foi feita entre tal ano e tal ano, entre 4.000 e 3.500 antes de Cristo. É possível por meio de fontes anteriores que já foram descobertas. Essa daí é muito interessante, mas você já precisa ter a datação de algo. Ou pode estar até datado dentro do próprio produto. O próximo conceito de introdução à história é os métodos e abordagens da história. Os métodos históricos são características, modos de estudar e abordar um acontecimento. Então, para um historiador fazer uma análise, ele usa 3 fatos importantes, que é a heurística, a crítica e a hermenêutica. A heurística ela é uma resposta simples para uma coisa complexa. É quase um brainstorm. Brainstorm é quando você vai escrever uma redação e precisa de ideias. Não importa, não julgue essas ideias, só escreve. Tenta tirar o máximo de conhecimento maluco aleatório possível. Isso que é importante.
é uma resposta para essa dúvida que você tá. Eu preciso escrever uma redação, então o máximo de coisas que vinha é melhor, porque daí depois eu vou filtrando e vai ficar bonito. Então é esse conceito de pegar várias coisas simples, não precisa ser difícil, só deixa fluir, deixa seu cérebro trabalhar sem julgamentos. Se chama heurística. A partir do momento que você fez esse processo, escreveu várias coisas aleatórias, você vai usar uma crítica interna. Você vai ver, não, isso aqui faz sentido para o que eu estou estudando? Isso aqui faz? Você vai filtrando. Filtrando isso, você vai fazer uma crítica externa, que é comparar essa coisa que você escreveu ali com coisas da realidade. Você vai comparar. Isso aqui, historicamente, faz sentido? Faz sentido estar ligado a isso? Então você vai tentar responder. Isso é uma tese, vamos falar que é uma tese de doutorado. Isso demora anos para você ir eliminando um por um. Depois dessa crítica interna e externa, advinda dessa heurística, temos a hermenêutica, que seria a interpretação dos fatos que você escreveu, uma observação, tirar conclusões, escrever a sua tese propriamente dita. Portanto, ela é a mistura da interpretação com a compreensão. Esta é a conclusão do seu método. E para abordagens de história, temos inúmeras, muitas e muitas. Depende do que você quer explicar. Para um professor de história, é interessante que ele passe o máximo de coisas possíveis sobre essas abordagens, porque quanto mais sólido fica na mente do estudante. Temos a abordagem cronológica, que é, de certa forma, que eu vou usar aqui, que é os fatos acontecidos de maneira contínua. Então, após essa aula, vai ter um conteúdo de pré-história, depois Idade Antiga, depois Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vai seguir uma sequência de fatos que se interligam ao longo de todo esse processo. Então, isso é uma abordagem cronológica. Temos uma abordagem temática. Então, se você assiste um jornal, você vê um professor ou alguém falando sobre economia, é evidente que ele vai fazer citações do passado. Vai falar de algum modo econômico que deu certo, que não deu. E essa análise temática não leva em consideração outros fatores. Ele buscou lá, voltou para a realidade. Não teve uma sequência de fatos que mostra a tese dele. Isso é uma abordagem mais pontual e mais rápida. Temos uma abordagem comparativa, que é pegar uma sociedade e outra e comparar. Ver quais são as coisas que elas são iguais, o que ela é diferente, o que elas fizeram para dar certo e por que a outra deu errado. Isso é uma análise comparativa. Uma abordagem interdisciplinar é utilizar geografia, filosofia, sociologia, antropologia, arqueologia como forma de entender de uma maneira mais universal aquilo que você estuda. Quando você utiliza essa interdisciplinaridade, a sua aula fica mais bonita, porque o aluno vai para outra sala e vai fazer ligações com aquilo que você explicou. E vai ter esse negócio de fixação do conteúdo. Muito interessante e para um professor é excelente fazer. Temos um método documental, que é fontes escritas, obras de arte. Também é um método interessante você utilizar isso nas suas aulas. Temos um método de história, que é um método oral, que é pegar conceitos, histórias de pessoas que viveram naquela época, dando um caráter muito individual naquilo que você está explicando. Porque cada pessoa teve a sua realidade vivendo um acontecimento histórico. Mas, atualmente, fica um acontecimento muito próximo. Mas, de qualquer forma, é interessante você fazer. Claro que sempre tendo mais opções e mais fontes. Nunca se resuma a fontes orais, porque senão vai ficar muito enviesado. O método quantitativo também é muito interessante, porque ele compara a demografia, a economia, num sentido de números, quantos que eles produziam comercialmente, quantos que eles exportavam. Você consegue ter uma ideia melhor de como a sociedade vivia naquela época. De uma forma que você, mesmo não estando lá, você já tem uma noção de como era o estilo de vida, quem era pobre, quem era rico, como que era a realidade. Esse estudo é muito interessante, pré-revoluções, que você consegue entender as revoltas sociais antes de chegar a essa vias de fato de fazer uma revolução. Temos um método também pós-moderno, que seria muito relativista, no qual deixa subjetiva as visões históricas, que depende de várias interpretações, que também deve ser levado em consideração nesse momento que eu estou fazendo tópicos. Mas para a história eu acho que ela fica muito, muito abrangente e acaba que relativiza acontecimentos factuais. Temos a abordagem histórica narrativa, que é você contar uma história, pegar os fatos do passado, que eu já falei aqui nessa aula, e colocar
de uma forma que fique mais fácil de cativar os seus alunos para entender. Temos a abordagem econômica, como eu utilizei de exemplo aquela hora. Ela serve muito para você entender a realidade das pessoas, o que elas comiam, se elas passavam fome, se elas estavam no momento de glória econômica, como que eram as transações comerciais, o que motivava essas pessoas a viajarem longas distâncias para trazer produtos. Tudo isso é levado em consideração nessa abordagem. Temos a abordagem social, questão de gênero, questão de status social, sistema de castas, por exemplo, na Índia, como essas pessoas, hierarquização, como essas pessoas se localizavam no espaço social, como que eles viviam, quem mandava em quem. A abordagem cultural se diz muito respeito à religião, à cultura, ao modo de vida, como a cultura ela se liga justamente com a visão do mundo que essas pessoas tinham. Por exemplo, os antigos egípcios acreditavam no deus Ra, o deus Sol. Como que essa visão foi mudando ao longo do tempo, os deuses começaram a ser mais abrangentes e depois viraram um só. Como que isso foi mudando? Isso diz muito em como a sociedade vivia e como elas observavam e enxergavam o mundo. E também as obras de arte são uma excelente fonte de compreender uma sociedade, uma comunidade. Temos a abordagem política, como era o sistema de governo? Tinham legisladores, tinha senado, era democrático, era ditatorial, era autoritário? Como era a sociedade em termos de política? Porque a política acaba que as decisões são feitas com ela. Então, a partir do momento que alguém toma a decisão para uma grande massa de pessoas, a história já está acontecendo. Uma história que vai se estender por milênios até. Então vocês podem ver que são várias formas de métodos e abordagens. Eu recomendo pegar um pouco de cada e transformar em uma grande coisa, porque cada uma tem suas nuances e suas importâncias. E por último temos a divisão da história. Essa parte, geralmente, quando o professor vai dar aula, ele só passa isso e já vai para o conteúdo de pré-história. A história, ela é dividida em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Mas a pré-história vai até 4000 a.C. 4000 a.C. é um fato muito importante, porque é a descoberta da escrita pelos sumérios. Os sumérios desenvolvem um estilo de escrita 4000 anos antes de Cristo. Atualmente seria 6.200 anos atrás. A partir desse período começa a Idade Antiga. A Idade Antiga vai de todo esse período até a Idade Média. Então, desse período de 476 até o ano de 1453, temos o período que dá o nome de Idade Média. Quando que acaba a Idade Média? Quando os turcos invadem Constantinopla, ou o Império Romano do Ocidente. A partir do momento que os turcos invadem Constantinopla até a Revolução Francesa, temos o que chamamos de Idade Moderna. A partir da Revolução Francesa, em 1789 até os dias de hoje, temos o que chamamos de Idade Contemporânea. Mas, além disso, temos subdivisões dentro desse tabelamento histórico. Eles servem de forma que nós consigamos entender melhor a história, que não fique muito confuso na nossa cabeça. Dentro da Idade da Pré-História, temos a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Dentro da Idade da Pedra temos o Paleolítico, Mesolítico e o Neolítico. Dentro da Idade dos Metais temos a Idade do Cobre, a Idade do Ferro e a Idade do Bronze. Ao entrar na Idade Antiga, temos também uma subdivisão. Antiguidade Clássica, Antiguidade Oriental, Antiguidade Ocidental e Antiguidade Tardia. Dentro da Idade Média temos Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média temos apenas ela, e na Baixa Idade Média temos a Idade Média Plena e a Idade Média Tardia. E após a Idade Média temos a Idade Moderna, tudo certo, e a Idade Contemporânea, tudo certo. Não existe subdivisões. Então, para lembrar, Idade Antiga começa com a descoberta da escrita 4000 a.C. pelos sumérios. Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Idade Moderna começa com a queda de Constantinopla, ou a queda do Império Romano do Ocidente invadida pelos turcos. A Idade Contemporânea começa com a Revolução Francesa no ano de 1789. Então, lembrando que ela é bem eurocêntrica, aqui no canal eu vou abordar conteúdos da Índia, Sudeste Asiático, Oceania,
China, Américas, obviamente, mas é importante que vocês saibam esse geral. Sabendo desse geral, já é possível você se localizar melhor na história. Lembrando também que a história do Brasil tem uma divisão histórica, mas isso eu vou deixar para a primeira aula de História do Brasil, porque fica mais interessante, fica menos puxado para vocês. Até chegar na História do Brasil ainda tem muita aula, então vai demorar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que ela é uma introdução aos conteúdos de história, então ela é bem tediosa, ainda não é a história em si, não estou contando fatos, coisas que aconteceram. Vocês verem que de maneira subliminar ainda vai ter esses conteúdos que eu abordei aqui, vai aparecer de maneira que vocês nem vão perceber, mas talvez depois dessa aula vocês vão compreender melhor os conteúdos que eu vou abordar ao longo das minhas aulas. Se vocês gostaram desse vídeo, primeiro, eu planejo fazer uns 500, 600 vídeos para esse canal, então tem muito conteúdo para abordar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, vai me ajudar muito. E eu tenho uma chave Pix para vocês que quiserem ajudar. Esses vídeos me dão muito trabalho, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que fazer, eu tenho que escrever o roteiro, eu tenho que editar o vídeo, treinar para falar, porque é bem difícil, principalmente eu, que não tenho tanta experiência ainda em falar, mas eu espero que vocês consigam compreender o que eu estou explicando. E claro que vai ter aulas de resolução de exercícios para ajudar vocês a passar em tudo que vocês estão querendo passar. Boa sorte e até a próxima aula. E claro, anote todos os conteúdos, revisem, tente explicar para você mesmo de frente para um espelho, porque isso ajuda muito a fixar o conteúdo. Muito obrigado e tchau.